Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Se os maiores humoristas do país atuam nos grandes teatros, vão às rádios e televisões, os humoristas mais underground atuam frequentemente em bares e comedy clubs. Para unir os grandes nomes com os futuros grandes nomes, surgiu o Porto Comedy Fest, um festival dedicado à stand-up comedy que vai receber 50 humoristas ao longo de 15 sessões de 7 a 12 de dezembro. Entre os cabeças de cartaz estão Salvador Martinha, Guilherme Duarte, Guilherme Fonseca, entre outros. Quem se lembrou disto foi Eduardo Marques. É um humorista que vive no Porto, é minimamente conhecido. E agora entra o som. Não. Sabes fazer ainda. Sei. Fui eu que a fiz. Minimamente conhecidos. Minimamente conhecidos. Faz de MC e organiza as noites de stand-up semanais no Ferro Comedy Club, no Porto, espaço onde também vai acontecer o Porto Comedy Fest. O festival é produzido também pela Zenuric. Os bilhetes ainda estão à venda, já há algumas sessões esgotadas e outras que para lá caminham. Além deste festival, o Eduardo tem um podcast, o Eduardices, diz que teve um começo atribulado na stand-up comedy e hoje está no Humor à Primeira Vista. Humor à Primeira Vista. Gustavo, Eduardo, muito bem-vindo. diz-me só uma coisa, estou bonito. Eu acho que sim, temos que confirmar aqui com a malta que está a tratar das Eu estive câmaras. ali a almoçar ao pé da praia, pá, e eu vi o meu cabelo de um lado para o outro e eu pensei assim, Vai chegar pode despenteado. acontecer tudo, menos eu chegar feio para o Gustavo, percebes? E era essa a minha preocupação. E eu também estou bonito? Estás ótimo. Muito obrigado. Estás ótimo. Ficava-te mal agora a dizer. Achas que é possível darmos um beijo na boca ainda hoje? Não. Acho que é difícil. Ok, mas Mais pelo Covid, não é? Certo. Outras razões. mas senti que havia aí uma pequena abertura. Eu trabalho, sim, eu trabalho sim. sempre as percentagens que eu tenho, Sim, percebes? sim. Diria 5%, talvez. Oh, eu estava à espera Já- de uns 3. Uns 3, pronto. Eu acho que no fim estamos nos 25 e nunca se sabe. Vamos ver, depois voltamos a fazer a avaliação. Vamos fazendo ao longo do Vamos episódio. fazendo. Ao longo do episódio. Gosto disso. Vamos começar aqui pelo Porto Comedy Fest. Vamos embora. Vai acontecer agora no início de dezembro, Verdade. de 7 a 12 de dezembro, no Ferro Comedy Club, que é Certo. na cidade do Porto, como eu disse. Durante os primeiros dias do festival, 15 sessões de stand-up, com 15 sessões. 50 humoristas no total. 51 que sou 51? É. Tu és a 51? eu. Sou. Achava que era mesmo 50 certos. Não, porque tipo, a nossa ideia era ter um número Mas fica, redondo e fica mais para esquecemos de mim. comunicação. Percebes? Não, mas como vou ser o host e não vou fazer necessariamente stand-up, vou estar como host, Ok. faz algum Vais sentido. fazer Mas host somos em todas as sessões. 15. Fogo. Aliás, eu acho 3 até por dia. que a Pois. primeira vez que me surge a ideia é É- só para eu poder fazer 15 É sessões. mais para isso, não é? Eu sempre tive o sonho de deixa eu ver o que é que acontece ao meu corpo se eu durante 2 meses atuasse 3 vezes por dia. Estás a ver? Eu gostava de. Porque eu trabalho por acumulação e gosto disso. Uhum. E pronto, estou um bocado. Vai ser a semana em que vais atuar mais vezes de sempre. De sempre, Pois. sempre. São, portanto, 15 vezes 15 atuações no 15, espaço 3 de por 5 dia. dias. E depois tenho o meu podcast live no último dia. No último dia. Pronto, mas é um dia mais soft. O último dia tem 3 podcasts ao vivo, que é Tem. o Conspiração da Teoria, não é? Disse Agora é Tipo, conspirações de segunda. Conspirações de segunda? Sim. Ah, que eles tiveram que trocaram mudar o o nome. nome porque saíram do sítio onde estavam a gravar. É, então, aquelas peço desculpa. logísticas. Não, não é Falhou-me preciso. esta. É só o Jorge, não te Podcast preocupes. o podcast do Jovem Conservador da Verdade. Direita, Eduardices, e uma sessão do jogo O Caminho do Humor, de Sim, Salvador Martinha. Sim. E já agora como é que vai funcionar essa sessão? Olha, essa sessão até foi, eu não sei se posso dizer isto, mas até foi sugestão deles. Fixe? Porque eu achei a sugestão muito interessante porque se a nossa ideia do Porto Comedy Fest era fazermos aquilo que eu costumo chamar o Dakar do humor. Temos ali uma semana em que há aquela sinergia de só humor, estás a ver? Claro. E eles sugeriram, já que isso vai ser uma semana Só de humor? só de humor, porque não ter o único jogo? E nós fez todo sentido e até depois surgiu entre nós a possibilidade de fazermos uma sessão com o jogo. Uhum. E Vai pronto. ter, portanto, jogadores Sim, fixos de painel, o público a assistir. sim, sim. Os bilhetes também estão na Ainda Ticketline. estamos a ver mais ou menos o formato dessa noite, que é o único formato que ainda está em aberto, porque Ok. é difícil. Tu estás a fazer um jogo, uma coisa, imagina, nós podíamos, os humoristas que organizaram, estar a jogar o jogo e as pessoas a verem, achamos pouco. É, pois, Então estamos a tentar arranjar uma maneira de interagir conseguir, com o público. Sim, em que o público possa jogar Uhum. e também porque queremos oferecer alguns jogos e a ideia é essa. Também vão oferecer Sim, sim, jogos sim. durante as sessões. exatamente.
Vamos aqui à parte de stand-up mesmo do festival. Certo. Esta ideia, estavas a dizer de uma perspectiva egoísta, vá, que era Sim. para tu atuares 15 vezes, mas Sim, não. porquê é que surge esta ideia Pá, de 50 humoristas, eu 15 digo-te uma sessões? coisa, que é, eu acho que qualquer país moderno, contemporâneo, na arte, tem um festival deste género. E eu, pai, há 4 anos que há coisas que me fazem aflição. E não haver um festival dedicado só ao stand-up, eu estou a mentir, porque, por exemplo, temos de fazer aqui tipo, uma ressalva para o Afonso Paiva, que fez um festival em Coimbra que foi giro. Coimbras dos humores. Exatamente. O o próprio Rui Xará já fez festivais internacionais e tudo. Mas... E há alguns festivais de comédia, não necessariamente só de stand-up, mas, sim, de comédia. Sim. Mas todos estes festivais eram humoristas grandes a fazerem 45 minutos e depois vem um a seguir grande e faz outro. E a nossa ideia era tentar agregar. Não haver tanta diferença entre o headliner grande e os humoristas médios que ninguém conhece, mas que estão preparados, percebes? A diferença dos headliners para os humoristas médios é 5 minutos. Os headliners fazem 15, nós fazemos 10, percebes? Okay. E a ideia era poder fazer mesmo uma coisa mesmo condensada com muitos humoristas, e também o mote era como é que nós vamos conseguir mostrar os talentos, a qualidade e os talentos que há do humor contemporâneo do norte até ao centro. Sendo que aqui em Lisboa há mais oportunidades para fazer isso, não só o Lisboa Comedy Club, mas pequenas coisas que vão existir. Bares e foi um bocado nisso que nós pensámos, que foi, vamos mostrar o talento que aqui há, porque eu acho que as pessoas ficaram presas, mesmo no mundo do humor, ficaram presas ao humor do norte, estás a ver? Aquele típico humor do norte. Certo. E faz algum sentido, porque a geração que vingou no humor era um bocadinho eles eram todos mais ou menos dentro daquele estilo, estás a ver? Uhum. E eu acho Estás-te a referir a mais andotas e... não são andotas, mas Então. O estilo do humor, a guitarra, Ok. andota. Mas não estou a dizer mal desse humor, não, Sim, não é sim, pela sim. qualidade, mas era um estilo. Uhum. E era muito um estilo que era associado ao norte. E eu acho que agora, também por causa disso, não consegues ter um estilo no Porto. Eu acho que o Porto, e retirando-me a mim da equação, eu acho que o Porto tem um conjunto de humoristas que estão a aparecer agora mais diferentes que eu já vi. Sabes? Ninguém é parecido com ninguém. Tu não consegues fazer um paralelismo entre o que, por exemplo, exemplos em que o Pedro Mata faz e o que o Fábio Pascoal faz, ou que o Fernando Laguna faz, ou que o Ricardo Couto faz, ou que percebes? Uhum. Toda a gente tem a sua linguagem, e eu acho que é o momento de mostrar ao público, não porque estou melindrado com isso, que não estou, mas é o momento de mostrar ao público que, atenção, que esta nova geração cada um tem a sua voz, e é uma voz muito forte. E a minha ideia era, vamos mostrar ao país. Então, aqui, colocando-me numa posição de advogado do diabo, já temos 50 humoristas bons em Portugal? Temos mais que 50 bons, eu acho. E podia dizer a lista toda. Temos 50 só, mais ali até na zona do Porto. Eu acho que temos 50 só na zona do Porto. Uhum. Bons. Humoristas aqui, refiro-me mais ao stand-up, claro. Certo, porque já tivemos esta é conversa. É mais alargado até, mas... Que para mim, sim. um humorista não é só um stand-up comedian. Claro, percebes? claro. Isso é muito... Aliás, nem consigo entender um humorista que faça stand-up e não pense em outros conteúdos do humor, porque lá está, eu costumo diferenciar entre o humorista e o gajo que tem a cabeça de humorista, que é aquela coisa que o Seinfeld diz, que é, não dá para parar, Uhum. é uma doença mesmo. Ou seja, há pessoas que podem ter a cabeça de humorista, mas não ser humoristas. Sim. Um bom exemplo disso que estás a falar é, por exemplo, o Alvin. Eu acho que ele é humorista e nunca fez stand-up, mas há mais. Por exemplo, acho que das pessoas mais criativas que eu conheço no humor é o Pombares. Uhum. E o Pombares não faz stand-up. Mas aí exerce humorismo exerce a cabeça do humorista que tu dizes Sem que, dúvida. que tem, não é? Aliás, eu não Porque- conheço o Pombares pessoalmente, Sim. mas sei que sei da maneira como ele se mexe, da maneira como ele fala, eu sei que aquela cabeça já tem essa deficiência sim, que eu sim. considero que é a cabeça de humorista, que é estás constantemente a desconstruir as coisas. É uma deficiência. É mesmo, e não é, por exemplo, eu identifico-me muito com uma coisa que o Seinfeld diz, que é, eu com esta idade só já quero conhecer humoristas. Sim. E não é porque eu acho que os humoristas são melhores, acho que os O humoristas são Comedians específicos. em Cars Getting Coffee surge porque ele já... Exatamente. Mais por isso, não é? E As conversas que ele e tu gosta de notas ter. isso, imagina, quando chegas a uma mesa e são só humoristas, tu notas essa coisa, e eu adoro isso. Fascina-me por acaso isso. E identifico-me com isso, sabes? E também tens, às vezes, parece-me a mim, visto de fora, por exemplo, ontem Sim, sim. tiveste a atuar no Lisboa Comedy Club e eu fui lá assistir, e às vezes até
uma pessoa pode ir mais até pelo convívio e estar lá a falar e se calhar Sem trocar dúvida. ideias Sem dúvida. do que às vezes se calhar nem a tua, não é? Vai lá só Eu adoro. trocar umas por exemplo, ideias, não é? Acho que Também, é mesmo... também sentes às vezes essa expectativa não só de ir a palco, mas também ir conversar com Claro, deste um bom humoristas. exemplo. Ontem nem me correu assim bem em palco, Uhum. mas foi uma noite incrível porque tivemos conversas com pessoas incríveis. Lá está. E tivemos lá até às tantas todos a conviver e sinto um bocado isso, que o cérebro do humorista está habituado a desconstruir, estás a ver? E isso não é uma Pois. coisa agradável, é uma coisa que deixa peso no teu corpo. Identificamos um bocadinho por causa disso, da desconstrução, está sempre a... Claro. Percebes? Uhum. E acho que é um bocadinho por aí. Estavas à espera de conseguir nomes tão grandes para este festival como Eu sou um por exemplo, o otimista máximo por do natureza. Salvador Quando a coisa não é focada em mim, eu sou um otimista por natureza. E eu achava que íamos ter nomes maiores, sinceramente. Mas Não, já- e nós escolhemos os 10 headliners, nada contra os headliners que estão, os 10, que Uhum. são tudo pessoas que nós gostamos, nós a programação. Sim. Quando eu estou a dizer o festival não é só meu, há um grupo de humoristas que programaram e há um Ok. papel fundamental do Rui e da Zenoric a produzir. Eu acho que se não existisse a Zenoric, nós não fazíamos o festival. Era Claro. só um sonho, percebes? Fizemos a programação os 5 juntos. Quem é que são os 5? André Barbosa, Pedro Mata, Jorge Gonçalves, Vítor Sá e eu. Ok. E nós tínhamos 10 nomes que queríamos muito e falharam-nos alguns, mas ninguém nos disse um não redondo, percebes? Toda a gente pediu desculpa por não estar. Sim. E isso é sinal de que estamos a fazer as coisas bem Que reconheceram o mérito do projeto, não é? Sim, e muito do que aconteceu com o Salvador, eu disse logo na programação que é, deixa-me ser eu a falar para ele, porque eu se o Salvador não vier ao ano zero deste festival, é porque não está a perceber o que é isto. E a resposta dele foi de encontrar isto que eu estou a dizer, percebes? Tipo, ele percebeu muito bem, achou que não fazia sentido estarmos tanto tempo sem um festival deste género. Isto para te dizer, voltando um bocadinho atrás, todos os países modernos têm um festival deste género. E eu não fiz mais do que tentar emular sem copiar, por exemplo, o do Canadá, que começou Just for Laughs. sim, que começou numa semana com 70 humoristas, tipo uma coisa condensada, e agora é o maior do mundo, onde tens Certo. 7 ou 8 venues, onde tudo acontece um bocado de tudo, percebes? Uhum. E eu achei que nós tínhamos de ter uma coisa dessas. E até fico parvo como é que nunca ninguém fez antes. Claro. Pronto, ainda bem ficou para nós, e nós é o ano zero este ano, e eu, para mim, é até eu morrer. Até- Mas então estavas confiante de que também é importante a aceitação destes grandes nomes, porque parte do objetivo era esse, era Obviamente. juntar. Os headliners obviamente também ajudam a chamar pessoas, não é? Sim. E isso também ajuda a dar exposição a nomes mais pequenos, mais underground, Claro. que E têm valorizar, a ganhar e valorizar a valorizar ideia, e juntar e agregar, que era esse Mas, por exemplo, parte dos eu objetivos. não queria mais... Por acaso Salvador não é um bom exemplo. Mas eu não queria mais o Guilherme Duarte do que queria o Pedro Durão. Por exemplo, o Pedro Durão, não sei se puxará, sim, multidões, mas é o meu segundo nome que eu tenho na minha lista quando estou a programar, porque eu quero mesmo o Pedro Durão lá, porque eu gosto mesmo do que ele faz e acho que ele... Lá está. Uhum. É um dos cabeças de humoristas que mais me fascina. E eu queria-o lá por causa disso. Percebes? Qual é que é a expectativa em termos de adesão do público? Até agora está a Até correr agora bem. já há algumas sessões escutadas, Sim, inclusive? metade dos bilhetes estão vendidos. Achamos que também montámos o festival de maneira a que não houvesse essa preocupação, percebes? A sala é pequenina, leva 59 pessoas por sessão. Uhum. Também dividimos aquilo em 3 sessões para não estar a queimar os humoristas grandes que têm solos. Os Claro. 15 minutos também foi a pensar neles, percebes? Tudo foi a pensar que fosse viável, sem preocupações. E começar depois, aos poucos, a crescer com o festival. Este é o ano 0, no ano 1 nós já temos a coisa pensada de outra maneira. Queremos crescer Então querem repetir este evento todos os anos? é todos isso? os anos. Todos Ali os anos. no Para mesmo sempre. espaço? Não, o espaço com certeza absoluta vai mudar porque nós achamos que o festival vai crescer e também crescer no seu formato. Por exemplo, posso dizer que nós temos uma pequena ideia, que eu não sei se posso falar disto, desculpa Rui Almeida, mas a nossa ideia para o ano é ter uma sala um bocadinho maior, continuar com as sessões duplas ou triplas Uhum. e depois ter um Não é- venue mais pequenino para fazer Ok. coisas mais específicas como roast battle, storytelling, Claro. Fixe. batalha de online, Fixe. teatro, cómico, percebes? Uhum. Porque há uma companhia no Porto que eu acho que eles são hilariantes, que é o Palmilha Dentada, e Nunca ouvi eu gostava falar. de os ter lá também, percebes? Uhum. Por acaso, acho que um dia tens que ir ver um espetáculo. Ok. Vais gostar Não- muito. Nunca ouvi falar, por acaso. Super atores, Palmilha Dentada. muita piada e tipo o que eles fazem, eu gosto muito do que eles fazem.
Ok, então a ideia, ver como é que este ano corre, Sim. repetir, se tudo correr bem anualmente, Sim, sim. na cidade do Porto, Sim. calculo Pô, eu, ano manter. já com a Apple a financiar. A nossa ideia é essa. Certo. Achas que vai haver muito público a ir de fora para a cidade do Porto também para ir ver? É essa a expectativa? Não fiz essa especulação na minha cabeça ainda. Mas em princípio sim, não é? Eu acho que sim. Vai haver gente... A ideia do festival Porque é... desculpa, pelo que eu percebi, o Ferro já tem algum público fiel, porque Tem, tens as tem, noites semanais, não é? Também Sim. calculo que essas pessoas já estejam mais atentas ao facto de ir a ver ali um especial, um festival, Sim, e público de outros bares do Porto que têm noites semanais também, sim. mas depois Nós mesmo temos, gente de fora. nisso, eu vou-te dizer já, surpreendeu-me muito a comunidade do humor, Uhum. que aceitou muito bem esta ideia e está, mesmo pessoas que não vão estar, estão a passar... A mensagem. Sim, eu podia dizer 2 ou 3 nomes grandes que não puderam ir porque tinham coisas a fazer, mas que disseram, pá, o que vocês estão a fazer é mesmo É fixe. interessante e acho que é importante. E deixar a expectativa para Sim. no próximo ano, se calhar, estarem lá. Nós temos 3 nomes garantidos para o próximo ano que não vão este ano. Absurdo já. Não queres dizer? Não é? posso, senão podemos perdê-los, estás a ver? Eu sou um bocado paranoico nessas coisas, não vai, mas Eu vale percebo, não eu falar percebo, eu muito. percebo. Puxando aqui um bocado mais para a tua perspectiva, Sim. enquanto MC, vais ser MC durante Sim, 15 sessões. Esses momentos de MC, que já é o que também fazes nas noites do Ferro, sim. não são propriamente tu a fazer stand-up. Não. É só mais crowd work, é isso? É, imagina, Aquecer o público. foi tudo um processo, percebes? Eu já sou MC em algumas casas seguidas. Comecei no Maus Hábitos, depois passei para a Casa do Livro e depois agora estamos no Ferro. E foi sempre um processo de perceber o que é que eu vou fazer. E foi nesses momentos que eu descobri o crowdwork. Só que o crowdwork é parte daquilo que eu faço, percebes? Eu nunca vou poder fazer stand-up sem fazer um bocadinho de crowdwork porque eu sou um bocadinho... Eu tenho esse lado, um bocado também... Eu não gosto de fazer paralelismos com gajos grandes, mas como o Andrew Schultz, percebes? O Andrew Schultz tem bom texto, mas ele não é capaz Tem de ir a um sol que sítio... é só crowd work. Pronto. Como também já te ouvi dizer, pá, aí desde, não sei, há uns anos. Fevereiro. Não sei. Fevereiro só? É, sim. Mas penso que já ouvi isto em episódios anteriores do Líder disso. Sabes o que é que foi? Tipo, eu comecei a gravar isso no Ferro Uhum. antes da pandemia, logo no início. Ok. E depois Portanto, olhei... 2020. Sim, e depois olhei, não deu para ter continuidade, a sala foi mudando e depois Ok. olhei para o que tinha gravado e disse, não, esteticamente não vou ter, o solo tem que ter uma linguagem, Uhum. percebes? E agora o que fizemos foi, nós estamos a gravar todas as noites no Ferro e depois eu daí vou fazer tirar um solo? um solo que será Crowdwork. crowdwork, e todo improvisado, no primeiro solo. Portanto, está a ser gravado. Tá. Essa ideia Tá. que Já já há vens muito- falando sim, há uns tempos. sim, Ok, fixe. Não sabia que isso já estava a acontecer. sim. Tinha-te aqui uma pergunta sobre isto de ser MC. Eu andei à procura de uma citação exata que eu tinha. Eu lembro-me de ouvir isto num documentário que é sobre o Rick Crom, que foi MC no Comedy Cellar. Sim, Ele era MC da Comedy Cellar. sim. O documentário está no YouTube, chama-se O Rick. Eu já ouvi o Rick, é só isto. Ok. Um, Já ouvi falar do documentário. E eu já falei disto aqui num episódio, já não sei qual, mas não era a propósito disto. Mas há uma certa altura no documentário que alguém, já não sei se é ele, se é outra pessoa, se refere. Eu ainda andei a procurar no documentário assim, a passar Sim. os minutos, mas já não encontrei Não viste quem o era? tempo certo. Sim. Já não encontrei o tempo certo, mas eu lembro disto ser referido que não era muito bom se tornar-se um bom MC, um bom mestre de cerimónias. Sim. Porque a partir daí as pessoas começavam a vê-lo só como um MC e não como uma pessoa, não era como os outros humoristas que vão atuar na noite, estás a perceber Eu... a dinâmica? Tens alguma Identifico. dificuldade com isso? Ou... Sim, mas eu não... Imagina, eu sempre me metem numa caixa, eu vou dar uma cotovelada na caixa e vou sair dela, percebes? Acontece isso naturalmente até com os meus amigos. Uhum. O Eduardo é bom MC, tipo, nem me tratam já como humorista, mas eu, Mas isso acontece, então. sem dúvida nenhuma, até porque eu Mas acho que tu nunca tentas meter os teus beats de o stand-up. problema é que eu metia antes, só que nós vamos na noite 72, terça-feira, no Ferro. Uhum. Isso foi Pois. sempre eu o host. Pois. Basta eu repetir 3 vezes um beat, que à Sim. terceira as pessoas dizem, pá, não podes fazer mais aquele. Então eu decidi que ali é o meu sítio de... Faço crowdwork e se tiver uma ideia solta, testo lá para o meio do crowdwork, estás a ver? Ok. Tipo 1 minuto, tenho uma ideia de 1 minuto e tenho escrito assim, sabes? Partindo de uma ideia de 1 minuto e depois é que vou escrever. Ok. E vou testando assim, coisas soltas, porque não dava para eu estar ali a fazer texto mesmo.
E também aconteceu isso, que é as pessoas, depois a ideia das pessoas cristaliza se tu estiveres sempre só ali. Mas o que eu faço depois nisso é, faço muitos open mics. Tentas ir a outros sítios. Não tento, vou mesmo, eu não preciso estar no cartaz, não preciso de nada, deixa-me só ir, também para não cair naquele estado, porque eu estou um bocadinho em estado de graça ali. A minha casa, as pessoas eu entro, estão a sorrir, já sabem como é que eu sou. Já te conhecem. Já trazem amigos para eu rebentar com eles, ou seja, sabes, aquilo já está um bocado implantado. Certo. E eu tenho medo disso, sabes? De me deixar levar nesse estado de graça. Eu gosto de saber a verdade. Mas achas que porque tu estavas a dizer que o crowdwork era muito a tua identidade, não é? Também. Não é bem identidade, eu percebi que eu acho que, por exemplo, mas faz Salvador... faz parte, não é? Daquilo que tu queres ser em palco. Certo, Fazer eu acho que o crowdwork. Salvador, com o tempo, também é isso. Tu vais ver um sol do Salvador, ele está a fazer 15 minutos de crowdwork, 20 antes. Percebes? Tem sempre um... Porque ele tem que fazer, porque ele parte dele é isso, estás a ver? Isso tem a ver com estilo. Não tem a ver com que ele é melhor ou que... Não, tem a ver com estilo. O meu estilo, eu sou forte no improviso porque venho do teatro. Forte, ou seja, venho do teatro, percebes? Na escola de teatro disseram-me isso, que tens que ir por aqui por humor e improviso. E pronto, cada um tem o seu estilo e eu acho que eu tenho que ombrear um bocado aquilo que eu sou. E eu gosto de improvisar e gosto de dar espaço a isso. Ou seja, tu, por um lado, não gostas muito de te colocarem nessa caixa de é só um MC, certo? Sim. Mas por outro lado, de ser MC ou aquilo que as funções que competem a um MC também fazem parte daquilo que sem dúvida tu queres ser em palco. Até houve uma situação engraçada que os meus amigos já estavam constantemente a dizer: mas o que tu fazes é ser bom MC. Ok, então eu vou fazer assim, eu vou a uma noite vossa, vou no meio, vou fazer 10 minutos, 5 crowdwork e 5 texto. E tu vais ver que eu sou um humorista que está no meio dos humoristas e o crowdwork faz sentido. Dito e feito, por acaso correu bem, funciona mesmo bem e depois aí, lá está, mas isso eu próprio também faço às vezes esses julgamentos com outros humoristas, percebes? Tipo, tu vais para o mais direto. Sim, claro. Sei lá, porque eu tive uma vez no Impalco, eu sou o gajo que está no Impalco. Completamente nu em palco? Isso é uma longa história, já tive várias maneiras. Sim, mas completamente nu. Sim, mas a certa altura, quando eu comecei a ouvir, já sei quem é aquele gajo é o gajo que se despe, eu nunca mais me despi. Que eu não sou só o gajo que se despe, percebes? Calhou despir-me um dia, porque tinha uma piada que queria fazer e que achava que era boa. Mas fui só eu a achar, na altura, mas pronto, fez-se. Mas qual é que é eu sei que nós até já falámos disso algumas vezes, mas qual é que é o propósito para ti, tipo, quando pensas disso, ok, vou-me despir para... serve uma piada, é só para chocar? Sabes que também há isso, eu obviamente. Eu estive a pensar nisso por tua culpa. Olha, foste ao Eduardo Dizes e perguntei isso. Fizeste-me essa pergunta e eu estive a pensar e não a justifiquei bem. Imagina, eu acho que o criador, para não dizer artista, que eu não gosto de dizer que eu sou um artista, mas acho que o criador não se pode julgar, ainda mais numa sala de testes. E eu, se tenho um impulso, eu vou fazê-lo. Porque se eu estiver a cortar um impulso, não estou a ser verdadeiro comigo, estás a perceber? E houve um dia que mas tens esse impulso várias vezes? Depois aquilo acabou por a primeira vez foi um impulso e depois aquilo acabou por ser, imagina, já houve uma altura em que eu já não mostrava e as pessoas gritavam que queriam que eu estivesse nu, estás a ver? É uma cena. Daí o paralelismo para o Bobby Lee. O Bobby Lee é um gajo que eu não sabia, sabes? Houve alguém humorista que eu não me lembro, juro que não me lembro quem foi disso. Tu tens que conhecer um gajo que é bem parecido contigo, tipo da loucura, da craziness. Certo. E eu fui ver e dei o clique ao ponto de é o meu humorista favorito agora, percebes? Que ele é doido todo, ele faz o que for preciso por uma gargalhada e eu identifico-me por isso, que é, eu toda a minha vida eu faço o que for preciso por uma gargalhada. Mas só para, antes de irmos mesmo ao Bobby Lee, só para perceber, eu acho que essa questão que estavas a dizer que tinhas ficado a pensar quando eu te disse isso, agora senti-me importante até de... E és importante, então, pelos vistos, eu já estou a sentir 10% de beijo na boca. Por isso, vamos ver. Não sei, já falaste em nudez, mas... Mas essa questão de experimentar, não te coibis de experimentar, sentes o impulso, eu acho que isso é importante também, principalmente em zonas de teste. Sim. Em espaços que são específicos para isso. Sim. A minha pergunta de qual é que é o propósito é enquadrando isso se calhar num espetáculo teu, por exemplo, quando levas... não, mas imagina, quando me chamam para fora do quando faço ferro, essa pergunta é nesse eu nunca sentido. me despi fora de uma noite que seja minha de testes. Aquele é o teu quarto, no fundo. Eu faço o que... E também é importante que se o host é capaz de fazer tudo, depois essa energia passa
porque o Ferro, nós quisemos que aquilo fosse uma noite de testes, mas não foi logo. Percebes? Os humoristas também têm que meter essa coisa na cabeça. Então, se houver um host que é capaz de fazer tudo o que for preciso naquela noite, os outros vão começando a fazer também. E o que está a acontecer no Ferro, que eu acho que é muito bonito, isso no Ferro, é mesmo a sala de testes. Acontecem ali coisas que eu não vi em lado nenhum fazer, ninguém fazer, percebes? É coisas loucas, pequenas coisas que eu nunca vi fazer, porque estamos mesmo a testar todos, estás a ver? E eu acho que é importante também o outro ser o mais passado da sala. E é o que eu sou, sou doido todo. Estipular ali logo uma maneira de ser da noite, no fundo, não é? Sim. Um estilo da noite. Eu mesmo na faculdade de teatro, eu tinha uma cena que era um beatzito que eu fazia com a malta, que era, nós estávamos em aulas teóricas com professores consagrados. João Mota ganhou o Globos de Ouro, o melhor professor do país, Rogério de Carvalho, considerado um dos melhores ensinadores do país, não sei o quê. E nós estávamos a ter conversas teóricas profundas e eu estar na fila da frente só para estar com o cu de fora, para eles para os de trás estarem a rir, percebes? Tinha essa cena de... Era um beat que eu fazia muitas vezes, que era, de repente eu estou com o cu de fora, ninguém sabe, só o pessoal está atrás e isto faz-me rir. Achas que tens uma especial apreço, por muitas vezes também dar esses momentos, porque é chocante para algumas pessoas que estão a assistir, não é? Esse choque comedy às vezes. Eu gosto disso, gosto do choque. Tu não sabes, tu não viste os brutos. Mas se tu viste os brutos minimamente conhecidos, tu ficavas doido. Minimamente conhecidos, que é a série que tiveste no... lá 10 pessoas. No YouTube. 3 delas eram mulheres. Isso pode, estás a admitir assédio. Não é assédio porque é controlado e as pessoas sabem o que é que vai acontecer ali. Eu imaginei, a minha ideia de mostrar o meu corpo nunca foi tipo, olha que corpo tão giro que eu tenho, vê lá se queres este corpo. Não, se eu tivesse um bom corpo, eu não o mostrava. Só mostro que é ridículo, sabes? E acho que faz rir as pessoas e normalmente faz. O Bobby Lee também tem alguma cena relacionada com mostrar o corpo? Não? Não sei, estou a perguntar. Há uma cena no Bad Friends que é não conheço. Tão bem como tu. O meu podcast favorito, que é do Andrew Santino e do Bobby Lee, que o Bobby Lee estava a dizer, eu não me dispo para o Andrew Santino, e ele, desculpa? Não costumo me despir. E o Andrew Santino escreveu assim, Bobby Lee naked, no Google, e as primeiras 150 fotografias dele completamente nu. Ele tem um beat que acaba, que é o Toki da Don Don, que é a pila dele. Okay. E aquilo rebenta salas. E ele está em cima de uma cadeira com a pila de fora e está toda a gente a arrebentar a rir, percebes? E eu tinha uma piada, a primeira vez que me despi a sério, eu tinha uma piada que eu achei que ia ser gira. Havia um propósito de eu me despir. Qual é que era a piada? Podemos saber? Não sei se quer dizer. Não queres dizer? É um bocado estúpida, porque era, a minha avó sempre disse que as mulheres devem ser... Não, eu tratava as mulheres de uma maneira, e para até ter uma conversa profunda com a minha avó, que ela me disse, as mulheres são muito importantes, Eduardo, as mulheres têm que ser bem tratadas todos os dias, as mulheres num mundo perfeito, essa é a todos os dias as mulheres recebiam uma flor. E eu disse, a partir desse dia eu ando sempre com uma flor. E tiro a pila de fora e perguntei às pessoas quem quer uma tulipa. Estás a ver? Porque era a desconstrução completamente Quer dizer, tu estás a dizer que aprendeste com a tua avó a respeitar as mulheres e chega ao fim e é exatamente o contrário ao respeito, estás a ver? Só que tu havias de ver o gelo que foi na sala. Eu acho que durante 3 dias... Isso foi no Ferro? Foi. Eu acho que 3 noites a seguir ninguém estava bem com aquilo, estás a ver? Aquilo... Ainda estava tudo chocado. Não, eu lembro de estávamos no Tiki-Taka e está lá um bacana e diz assim, pá, este é o tal bacano que a primeira vez que eu vi sentado na minha vida, ele mostrou a chora. E eu ri-me, caraças. Opa, não funcionou, nunca mais voltei a mostrar, ok? Certo. Não precisam ter problemas em ir lá. Agora, no Porto Comedy Fest não vais... Não vais mostrar o corpo. Nada. Eu não brinco quando a entidade com quem eu estou a trabalhar é superior a mim, percebes? Eu no que eu sou eu a organizar, quem manda sou eu, então vou fazer o que eu quiser. Porque eu nunca tive... Sou um gajo que sou o primeiro a chegar, gosto de estar preparado, não sou nada... Quando vou para outras noites, teatros, nunca fiz assim coisas loucas, percebes? Claro. Pá, cada coisa no seu sítio. Bobby Lee, então, tu até fizeste aqui uma batota, mas eu deixei. Eu pedi-te tu deste-me 2. Tinha que ser. Vamos primeiro ao Bobby Lee e depois há uma justificação. Não revelamos já quem é que é o... Mas há uma justificação fica para o final. Por serem 2. Há uma justificação que é, eu lembro-me de uma vez ouvir o Luís Franco Bastos em algum sítio dizer: o Salvador para mim é um gajo que me enerva porque nasceu com o cu virado para a lua, que é intrinsecamente cómico, engraçado, não é? Naturalmente engraçado. E eu acho que ele, se perguntarem quem é a pessoa intrinsecamente cómica em Portugal que mais te fascina, é o Salvador. O Salvador é cómico, ele é comédia.
Certo. E eu acho que o Bobby Lee também é isso, estás a ver? Eu até podia agarrar num beat dele e dizer assim, eu adoro este beat. Mas o que eu adoro nele é essa loucura que ele tem. Tipo, imagina, para ele não há limite. E eu identifico muito com isso. Que ele, e o vídeo que eu te mandei é momentos em que ele vai a programas de manhã desconstruir aquilo. Certo. Percebes? Partir aquilo tudo de uma maneira que nunca ninguém fez. Eu identifico-me com isso e acho que isso, esse lado, esse modo savage, é uma cena que me fascina. Deixa as pessoas desconfortáveis, mas as pessoas depois vivem mais com isso. Estás a ver? Não sei, a entrevista transforma-se completamente e eu nunca vi o Bobby Lee ir a alguns sítios e É não um bocado de ser... surrealismo, não é? Vale tudo. Uhum. Eu nunca ouvi uma entrevista em que não fosse hilariante de uma ponta à outra. E eu identifico-me com isso e quis destacar o Bobby Lee exatamente por causa disso. E porque acho que há poucas pessoas em Portugal a conhecer o Bobby Lee. Eu conheço poucas coisas dele, já vi algumas coisas, alguns vídeos dele mais a contar histórias. Eu adoro histórias dele. E sim, és o impulsionador do Bobby Lee em Portugal, diria eu. Não é? Sem dúvida. O nenhuma. embaixador. Só sem dúvida. Embaixador. Ele não me conhece, mas eu sou. Mas sim, ele tem 2 podcasts, não é? Sim, tem o Tiger Belly e o tem Bad Friends, que é o Santino, que com também é Andrew ator. Santino, que eu acho que era o meu sonho, era ter um podcast daqueles, tá a ver? Quando montei o Idordices, eu queria que o Idordices fosse aquilo, que é 2 parvos a desconversar. Em que tu muitas Certo. vezes nem sabes o que é que está a passar ali, sabes? Uhum. É tipo uma cena que eu adoro, aqueles 2 juntos. O Andrew Santino, só para completar, que participa na série do Lil Dicky no Dave. Faz Exatamente, e entrou agente também, amigo lembras-te daquela série que depois foi cancelada, que é o I'm Dying Up Here? Que é sim, sobre- sim. ele é um stand-up desses- é um também, exatamente. E o Eric Griffin, que é também o melhor amigo do Bobby Lee, também está nessa série. Também E tá. eu identifico muito com aquela pessoa, com aquele lado da LA, estás a ver? Sim, Theo Von, Tom Comedy Segura, Story. Brian Callen, aquela malta da Comedy Story. o estilo do humor deles, eu Certo. acho um piano E, aquilo. então, consegues-nos explicar, já revelaste um bocadinho, mas consegues-nos explicar o contexto daquilo que vamos ouvir agora, um bocadinho do Bobby Lee? É exatamente isso, é ele a não ter limites em lado nenhum. Esse vídeo que eu te mandei, eu se estiver mal disposto, ou se não tiver a Vai- conseguir dormir, qualquer coisa, eu ponho esse Vais- vídeo e faz-me o dia, estás a ver? Que É ele, esse tipo de conforto para ti. eu gosto de humoristas que dizem assim, olha, estas 3 regras tu não podes passar. E eles a primeira coisa que fazem é passar essas 3 regras nos primeiros 5 segundos. E o Bobby Lee é o maior a fazer isso. Eu acho que é um bom exemplo este vídeo do quão louco e savage aquele gajo é. Então vamos ouvir aqui um certo da entrevista do Bobby Lee no New Day Cleveland, um programa da manhã, Perfeito. como o Eduardo disse. Bom exemplo. How are you, Natalie? Good to see you. Oh, is it really good to see you? Yeah. Because just a few you know, minutes ago. earlier, you know what I said? I go, I can't believe I'm working with Natalie again. It's not what happened. I'm a big fan. I have all her albums. You're amazing. You're the best, whatever you do in the business. Yes. What really happened was he went What? over to my boss and one of our producers Yeah. and said, What's the host's name again? Yeah, you know why? How many times have we worked together? Twice! No. And I haven't seen you in like 5 years. It's been less than 5 years. Just give me a kiss real quick. Just give me a kiss real quick. Ask the questions. Okay. It's getting uncomfortable. Ask the questions. Do your job, Natalie. Okay? Well, see, Read here's the the prompter, thing. whatever you I need don't to have do, a prompter all right? for you. I never have a Oh, prompter. you for improvise. Wait, yes, you gotta but take some here's the classes thing. because you don't know how to do it. Here's the thing. All right, you're supposed to add information. And see those No. little pockets of silence, you're supposed to fill those in. Como eu referi no início, tu ontem foste atuar ao Lisboa Comedy Club, eu também Verdade. estive lá para ver. Já agora obrigado por teres vindo do Porto e teres passado por aqui pelo Humor à Primeira Vista. Não, eu que agradeço. Eu lembro-me de te ouvir a dizer algumas vezes que quando vinhas atuar a Lisboa não tinhas gostado muito da experiência, Eu vou tenho, dizer assim. eu tenho uma frase que é eu tenho um complexo de inferioridade com Lisboa. Mas eu acho que isso às vezes existe um bocado, não Existe, é? existe. Com a capital. Pelo menos dentro de mim. Eu E percebo. mesmo ontem Não te conseguiste livrar do complexo ontem? já estive mais eu, Uhum. mas lá atrás ainda está o filho da mente complexo, estás a ver? Eu não sei bem porquê, porque deve ter sido, imagina, atuei cá 4 vezes, 3 correram muito mal e uma delas, tipo... Ontem não correu muito mal. Não, correu médio. Eu acho que pronto, havia algumas questões de barulho, Sim, um bocado, que não facilitou sim. o trabalho, mas Não, foi médio. também acho. Não também saio acho de que lá a pensar nela.
percebes? Sim, Não sim, sai a sim, pensar sim. na noite, ei, que me graças. Não foi o com graças. Mas também é tudo um processo, percebes? Eu Claro. também sou um bocadinho paranoico por natureza e eu tenho que conhecer os sítios e por exemplo, E ontem ontem foi a primeira vinha- vez que foste ao Ninguém me Comedy disse Club, não é? qual era a minha ordem, onde é que eu nunca tinha visto a sala, então isso consome. Enquanto eu não souber respostas todas, isso consome um bocado. Mas pronto, vamos estar 3 dias lá e eu acho que 3 dias, vai estar vou estar 3 dias lá a atuar e eu espero que sábado o complexo já tenha ido pá, puta que pariu. Com que mais humoristas já agora é que vieste do Eu vim Porto? com o Rui Igui, viemos os dois e está cá também o João Nuno Mendes, não veio connosco, mas está connosco. Uhum. Pronto, e o meu Rui Igui é basicamente o meu braço direito hoje em dia e adoro o Rui Igui e um dia vai estar aqui. Também atuou ontem no... Sim, também estou ontem e para mim foi. Teve bem. Teve bem. Teve bem. Eu gosto de texto dele. Então esse trauma vai passando com o tempo, não é? Posso chamar trauma? É trauma mesmo. É? Quanto tempo vai demorar? Não, mas estou a dizer que vai passar. Claro que vai passar. Eventualmente. Claro que vai passar. Já falaste há bocado do crowd work. Eu ouvi-te dizer também, provavelmente no Eduardo Dizes, que as tuas primeiras atuações de stand-up de sempre foram meio estranhas, não é? A primeira foi Não- surreal. Não te adaptaste bem, se calhar, ou as pessoas também não te viram com bons olhos, também pelo que já Não, pá, o que disseste. aconteceu foi. Mas deixa-me só Diz. colocar uma pergunta que é: se hoje em dia te sentes tão natural no crowdwork Sim. e o crowdwork também te só apareceu muito mais, pelo que disseste, Muito quando começaste mais a para a fazer da MC, não é? Sim. Pá, à data Porquê é 70. que se faz tão sentido hoje em dia? Porquê é que na altura não te apercebeste? O que é que achas que falhou aí? Eu Porquê é que não foi resposta é natural para ti simples. começar a fazer Acho que a crowdwork? resposta é simples, que é, imagina, eu toda a minha vida, e tenho isso documentado, toda a minha vida, a única coisa que me preocupou foi fazer rir as pessoas. E eu, pá, não sei se as pessoas um dia vão achar que eu sou um grande humorista ou não, mas eu sempre tive facilidade em fazer rir toda a gente, os meus amigos, a minha avó, os meus pais, Claro. tudo isso. E o que eu achei foi, se eu tenho piada em qualquer sítio, naturalmente, porque é a coisa que eu mais me preocupo, no sítio onde tens que ter piada, eu vou rebentar. Claro. Então não me preocupei muito em pensar em nada. Fui para lá para cima a achar Ok. que eu ia ser naturalmente bom. Então achas que foi E mais foi um choque. inconsciente? Sim. Um início inconsciente da tua parte. Depois está associado ao fato da minha primeira escolha na minha primeira noite. Isso é que condicionou muito o meu arranque. Não foi mais nada. O que é que foi a tua primeira escolha Eu na primeira sou noite? um obstinado como tu, com humor, e vi todos os melhores do mundo dizer que a primeira vez corre sempre mal. Sim. E eu disse assim, se a primeira vez corre sempre mal é para deitar fora, eu vou fazer uma coisa diferente. E fiz uma performance. E a performance era, eu era suposto fazer 5 minutos, fiz 12. Perdido. E a performance era eu entrar e fingir que me esqueci de tudo, inclusive do meu nome. Então foi tudo berrado, bizarro. Tentaram-me bater a meio, eu virei uma mesa, deitei uma garrafa de água na cabeça, entrei de lá de fora, saí, só voltei uma hora depois. Foi... Aliás, houve um bacana que eu estava-lhe a tentar abrir a mão para lhe meter a microfone a dizer, é mau, faz tu, tenta fazer tu então. Eu estava mesmo a fingir. Fiz uma cena meio Andy Kaufmanniana, estás a ver o que eu estou a dizer? Certo. Se é para ser mau, ao menos vou fazer uma coisa que seja marcante. O que é que fez isso? Durante 2 anos as pessoas disseram assim, pá, faz o que tu fizeres, não chames Eduardo Marques. Porque aquilo, imagina, eram 6 pessoas, eles meteram-me no meio que era a minha primeira vez para me proteger. E eu rachei a noite, o bar já fechou. Na minha cabeça eu acho que o bar fechou por causa daquela noite que eu fiz ali. Não tem nada a ver, percebes? Mas... Certo. Então isso condicionou um bocadinho, e eu percebo hoje em dia, condicionou a ideia dos outros humoristas ficarem preocupados, tipo, cuidado com aquele gajo, porque aquele gajo Estraga uma noite. vai-te estragar a noite. E se eu fosse sempre aquele gajo, é possível que estragasse a noite, estás a perceber? E também não havia aquela coisa de uma noite de testes. Aquilo acontecer no Ferro, eu acho que as pessoas iam achar aquilo Mais um dia. hilariante, tipo, porque há espaço para isso. Agora Certo. ali não havia circuito no Porto, não havia nada, era uma data que nós arranjámos, não sei onde, um amigo meu, coitado, chamou-me, Eduardo, vais-te experimentar aqui, não sei o quê, e eu faço aquilo, eu faço um bocadinho um paralelismo daquilo, tipo, a dimensões de outra escala, que eu já ouvi o Salvador Martinha diz que a única pessoa que perdeu com o Levanta-te e Ri foi ele. Porque ele foi a primeira atuação que fez, faz um Levanta-te e Ri, e toda a gente andou 10 passos para a frente, ele andou 10 para trás. Estás a ver? E eu Nunca vi a atuação dele no Levanta-te e Ri. não acho que está assim tão má como ele pensa. Mas não está no YouTube. Tá. 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 Pá, nunca Pelo encontrei menos isso. a segunda está. Eu não sei se é a primeira ou se é a segunda. Pá, como é que eu nunca encontrei isso? Já procurei Sim. várias vezes. Sim, Salvador, se estiveres a ouvir, manda. é verdade. É verdade. E eu identifico-me com essa cena que é eu
ao fazer aquilo, achei que ia ser super para a frente e aquilo pôs-me muito para trás. Nada contra todos os humoristas que acharam e que me fecharam as portas na altura. E depois eu também sou um bocadinho volátil, para não dizer outra coisa, e pronto, bate boca e, Claro. e pronto, comecei mesmo muito mal, até porque eu sou um fofo e as pessoas tinham a ideia que eu era doido e meio estúpido, estás a ver? E eu sou um bocado estúpido, mas sou fofo, sou fofinho, e eu acho que se percebe isso, sabes? Mas pronto, tirou-me tempo. Eu pensei que tinha dito isso. Não sabia desta história. E lembro-me no fim, Se calhar já contaste. sabes aquela coisa de alguns, estão mas os não. humoristas e as pessoas querem ir lá dizer bem? Eu estava junto dos humoristas e eles desviavam-se da rota normal só para não estar perto de sequer olhar para a minha cara. Para não ter que dizer mal, é isso? Sim, e houve um gajo que é meu amigo, que é o Zez, que a gente esquece que ele disse assim: Eduardo, diz-me uma coisa, o teu objetivo era chocar as pessoas e destruir a noite? E eu, era um bocadinho, ele conseguiu. E eu pensei, uau, isto não foi o que eu estou a imaginar. Mas, a longo prazo aconteceu aquilo que eu disse que ia acontecer. Ninguém se lembra do texto que foi feito pelas pessoas naquela noite e nunca mais ninguém se esqueceu daquela minha noite. Eu queria que fosse marcante e foi, não pelas melhores razões, sim. Mas Eu gosto de experimentar, estás a ver? Eu não gosto de ter limites, deixa ver. Uhum. Eu acho que é uma boa característica e uma má ao mesmo tempo. Mas não chegaste a dizer porque é que achas que o crowdwork só apareceu muito mais tarde? Por esse processo mesmo, por eu achar que ia ser organicamente muito bom lá, no palco, Ok. por ser naturalmente cómico com todas as pessoas que andavam à minha volta, achei que ia ser, mas não. E depois fiquei, eu não sou muito inteligente, Gustavo, não sei se nota. Então, mas Eu demorei 30 Não. datas a perceber o que é que se estava a passar. Certo. E depois começou-me a entrar uma ideia de eu sou gajo de conversar com as pessoas. Eu tive uma interaçãozita de nada e depois também mexi em tudo. Mas por um lado, se achavas que ia ser natural fazer conseguires fazer rir as pessoas quando fizeste stand-up pela primeira vez, seria de esperar não levares nada e então se calhar Mas começares eu não logo a sabia de conversar. nada, percebes? Eu não fiz curso nenhum. Sim. O meu contador de histórias da minha faculdade de teatro, que eu tirei teatro, que é o Cândido Pazó, que é um contador de histórias incrível. Ele faz uma coisa, um bocado o processo de um stand-up comedian. Ele anda um ano à procura de histórias pelo mundo e depois faz uma espécie de um sol com as histórias que Como ele é que se recolheu. chama? Cândido Pazó. Pazó? Foi ele que me disse para ir fazer stand-up a primeira vez. Porque era o contador de histórias, eu contei histórias e ele disse: não, tu tens que fazer stand-up, este texto que aqui tens isto é stand-up. E eu por aí depois comecei a entrar a perceber o mundo do stand-up e agora hoje em dia conheço quase tudo, percebes? Mas como te disse, eu não sou um gajo muito inteligente. Então, imagina, a primeira ideia chegou-me e eu, olha, se calhar eu vou falar com as pessoas. E depois comecei como MC, também vou arranjar noites e organizo noites, porque não me davam noites em lado nenhum, porque o Eduardo era passado, então eu vou fazer as minhas. E a partir daí tive que desenvolver isso e depois foi genuinamente, houve aquele clique. Só que eu digo que sou estúpido porque eu já faço um bocadinho disso no Minimamente Conhecidos. Já era um bocadinho aquela cena de 60% está escrito, 40% é improvisado ali entre nós. E eu acho que tenho tipo, aquela rapidez de pergunta-resposta. Pá, levou algum tempo, desculpa, Gustavo. Não. Não te queria. Não tens pedido desculpa, estava Mas só a eu tentar quero pedir perceber. desculpa, Gustavo. Não tens. Mas eu já pedi. Tu utilizas o improviso no crowdwork, não é? Sim. Utilizas. Mas depois mesmo para desenvolveres beats de stand-up, Sim. crias, portanto, a partir de... Tudo mudou também. Por causa do tudo mudou. Não costumavas fazer assim. Eu antes escrevia linha por linha. Agora não. Agora faço o processo ao contrário, que é, lá está, como não posso fazer os meus beats e tenho espaço no ferro como host para fazer, às vezes levo tipo uma ideia. Uhum. E dessa ideia começo a construir um beat à volta. Posso dar um exemplo da nova ideia que eu tenho, que é, eu tive uma ideia que é, eu sei que ainda sou racista porque tenho medo de ciganos. A ideia é esta e eu vou construir à volta disto, estás a ver? Então, no palco, o que eu vou construindo durante a semana, vou ver o que é que resulta, ou vou mandar para cima da mesa e depois é que vou escrever para ter a estrutura do beat, das coisas que eu gostei. Mas não levas mais nada, levas só a premissa. Levo só ideias. Por exemplo, tinha uma ideia da minha avó, tipo, toda a gente gosta de... Não, mas eu digo é, nessa ideia que estavas a dizer, não levas tipo um ponto onde queres chegar. Não. Nada. Não. Até porque muitas vezes depois o que eu tento fazer agora, que é os vários layers do crowdwork, é ter 4 ou 5 temas que quero falar e alguém, porque a profissão é essa, ou porque falámos disso do crowdwork, liga
às minhas ideias, e parece que aquilo me surgiu ali, no meio do crowdwork, mas não, é uma ideia que eu já tenho. Por exemplo, eu sou professor de crianças e eu pergunto a alguém que é De teatro, não é? sim, expressão dramática, Expressão dramática. e pergunto a alguém, não sei o que, e ela diz-me que é educadora, e eu, como trabalho muito com educadoras, tenho uma ideia de uma coisa que eu quero falar sobre educadoras, mas meto aquilo lá. organicamente, parece que estou a ter aquela ideia ali, mas não estou, percebes? Sim, sim, é uma sim. ideia que eu tenho. Sim, mas isso é bom, falsear o improviso. Não é bem falsear, lá está, é essa coisa. Não, mas é por acaso o Tochas, quando esteve aqui há uns episódios, dizia isso, que é o melhor é quando as pessoas acham que tu estás a improvisar e não estás a improvisar, Certo. parece. A mim, as melhores críticas que me fazem é quando eu passo de estar a improvisar para o meu texto e as pessoas não dão conta. O que é texto, o que é improviso. Mas isso é bom. É uma coisa que eu Confundirem é bom. gosto. Sim. Eu agora, por acaso, tenho falado muito deste espetáculo, mas se calhar até já viste, mas gostei bastante, portanto acho que já falei para aí 4 vezes aqui nos episódios, mas é Live Without Fear do Rory Scovel, viste? Não vi ainda. Não viste? Mas já ouvi falar. Sim. Porque ele faz isso mesmo, é stand-up todo improvisado, que ele gravou tipo 4 ou 5 dias no mesmo sítio. Vi pequenas coisas. E aquilo mistura tipo uma parte documental do teatro que tem uma história fixe onde ele está a gravar a cena e partes dos espetáculos em cada dia. Sim. Depois o que eu percebi que ele fez, entretanto, de umas entrevistas que eu vi, que acho que é a parte mais interessante, é o que ele criou ali a partir do improviso, ele está a escrever e a desenvolver em beats. Claro, a ideia é essa. Isso é ótimo. Tipo, isso é o que eu mais quero, percebes? Do crowdwork surgirem ideias para fazer. Mas ali não é. Ali ele também tem crowdwork, mas ali a ideia dele não era necessariamente fazer Eu tanto percebi. crowdwork, era Sim, mesmo sim, mas criar, tipo, como se fosse um beat de stand-up logo. Epá, e ele tem coisas ali que uma pessoa pensa como é que isto não está escrito, porque tipo, Sim. parece que está logo feito ali, não é? sim, Feito sim, um sim. beat perfeito no momento. É Sim. muito estranho como é que ele. Como é que ele Há consegue? humoristas que conseguem fazer isso. Por exemplo, Pois, nós temos pois. um Claro. humorista que teve parado, que é ator também, que vai estar no festival, que Como teve é que se chama? parado, Ricardo Leite. E ele fascina-me, que às vezes vai com uma ideia e é capaz de fazer 15 minutos à volta da ideia e aquilo é um beat incrível. Uhum. E ele está a fazer aquilo, tipo, está a inventar Ok. ali, sabes? Fixe. Só que lá está, tem sempre a ver com o estilo de cada humorista, sabes? Uhum. E há humoristas que conseguem fazer isso e há outros que não. A pessoa que escreve comigo, que é o João Freitas, é exatamente o oposto disso, que é o gajo à vírgula, é tudo escrito em casa ou Detalhe. letra por letra, percebes? E quando vai para cima do palco, à terceira noite que está a fazer, está a testar, ele está vivo, o beat, estás a ver? Uhum. Enquanto que eu não, pá, eu preciso 15 datas para ter um beat que eu diga assim, não, agora está assim, vai ficar redondo. Se precisas de 15 datas, vai surgir algum beat, se calhar nessa. Não, São eu não 15 posso sessões, fazer beat, exatamente. percebes? Eu- Não, mas pode surgir o do crowdwork. Claro, não é? claro que sim. Claro. E vai surgir com certeza. Sim, sim. Só que eu estou muito apertado de tempo, sabes? Sim. Já está toda a gente a dizer-me, Mas- tu habitua-te, porque eu não estou muito eu lá no como Estás osso do nervoso ferro. para- Nada, não. Não? Não. Estava-me a deixar nervoso o processo de fechar nomes, fechar estrutura, Certo. fechar a possibilidade de. Uhum. Agora não, estou calmo, porque nós também escolhemos o Ferro, porque é uma sala, tanto eu como a produtora a Zenuri, que trabalha comigo lá também nas noites do Ferro Comedy Club. Eles fotografam, não é? E- Não só, Não só, produzem, produzem ajudam mesmo, ok. e o Rui vai ser para sempre o meu braço direito, é exatamente Ok. estúpido como eu e tem as coisas que eu não tenho. E imagina, se nós fizéssemos fusão, éramos um gajo altamente. Mas Certo. e por acaso, se vocês tiverem, vão procurar o trabalho da Zenuric, e se fores um humorista novo que ninguém te abre as portas, fala com a Zenuric, porque o Rui tem um coração estúpido até, e se gostar do teu trabalho, vai fazer-te, Vai ajudar. pelo menos vai tentar. Fixe. Muito fixe. Não está no cartaz do festival, mas eu costumo fazer esta pergunta aqui. Sim, Como é que conheceste o Ricardo Aruz Pereira? Se já o conheceste? nunca conheci. Nunca conheceste? Não. Não sabia, não estavas à espera. De quê? Não sabias que esta pergunta eu fazia? Já, por acaso lembrei-me agora. Nunca conheci o Ricardo Espreira. Nunca conheceste. Mas acho que vai ser natural eu conhecer. Quem é que alguma vez te aconteceu assim um momento de estar starstruck com um humorista que conheceste? Salvador Martim. Como é que foi? Opa, por causa do festival, ele ofereceu-me um bilhete para eu ir ver o espetáculo dele que estava no Porto e chamou-me ao backstage. Teremos sempre stand-up. Sim. Uhum. E por acaso, na noite estava 4 humoristas que vão estar no festival. Que era Luana, Pedro Durão, Guilherme Duarte e o Salvador. Fixe. E foi giro porque depois apanhámos lá também muitos, o agente do Salvador, que estava também o agente do Guilherme Duarte, então consegui eu de Falar maneira... com todos. Só que aconteceu a cena de... Eu acho que
eu e o Salva tínhamos de nos conhecer algum dia. Eu acho mesmo isso. E a maneira como ele me recebeu à porta, como é que é, grande Eduardo? Está tudo bem? Anda cá ver a pessoa. Isso é uma imitação de Salvador. É um bocado. Foi tão má que estávamos a falar dele. Foi bastante má. Eu adoro. É uma cena que me faz rir muito, é mas. Umas imitações. Sim. Mas repara, estávamos a falar dele. Eu faço a voz dele em discurso direto e tu tens dúvida se é ele. Pronto, aí tive um bocadinho, mas depois no final disse-lhe assim: campeão, o Grupi morreu aqui hoje. Uma das últimas coisas que eu disse: acabou o Grupi. Porque eu era Grupi dele, percebes? Já não dá para ser. Não. Depois de conhecer. Que se calhar tipo, vou ter que ser internado ao hospital quando o vir, se estiver ao pé dele. Eu não sei se consigo olhar diretamente. É o meu ídolo de sempre, que eu acho que é top 10 do mundo. Que é o Bruno Nogueira. Que é o Bruno Nogueira. Visionário. Não sei bem se as pessoas do humor têm a noção. Eu vejo pessoas a imitar formas dele sem dar conta. Ele é tão profundo que as pessoas imitam a forma dele sem dar conta. E é um gajo que... O gajo mais cuidadoso que eu já vi de se reinventar, da também linguagem. tem que ver com ser muitas vezes pioneiro, não é? De É o maior várias pioneiro. formas. Eu acho que daqui a uns anos o nome dele vai sempre estar ligado ao humor em Portugal, porque Claro, ele quebra barreiras como ninguém. Eu acho que aquele gajo Sem dúvida. é inacreditável. Por isso mesmo, acho que não quero estar nunca ao pé dele. Percebo. Sabes, É isso, não é? Claro. Porque não sei como é que vai ser. Eu vou ser estranho. Vou chamar o Carlos, vai me dar assim uma cena, estás a ver? E eu não quero que isso aconteça. Mas normalmente não me acontece isso, estás a ver? Com o Ricardo Pereira não me ia acontecer isso. Ok. Acho que ia brincar logo com ele Por acaso, diretamente. normalmente, eu costumo dar boas histórias exatamente por isso, que é a admiração profunda que as pessoas têm. Não, eu tenho maior admiração por ele. Sim, mas sim, não sim, é, sim, sim. não vou borrar a cueca, como se diz, por causa dele. Muito mais Certo. por causa do Bruno Nogueira ou Sofia Beauty, por exemplo. Ok. Grande humorista também, grande humorista, não sei. sei se é mais, grande. mais algum assim, humorista com que tenhas tido assim, uma história fixe quando o conheceste ou assim? Ou internacionais, por exemplo, não sei se já alguma vez conheceste assim, algum humorista internacional? Opa, às vezes falo com alguns internacionais por causa Falas? do... Já falei que, por exemplo, gajos que estão ao nosso nível de... Ok. Porque Nos Estados eu Unidos, vejo ok. um podcast que é o Kill Tony. Sei. Sabes? E Tony do Kill Hinchcliffe. Tony tem... Sim, exatamente. E do Kill Tony tem surgido Malta. o Jeremiah Watkins, que vai ser dos Teve agora maiores. teve um sol na Exatamente. Hulu? Acho que foi. E está no YouTube também. Ou na Amazon. Tá Também no YouTube. improvisado. Ele tem Sim, o solo que ok. improvisa com o pessoal. Ok. Pá, eu acho que ele é fascinante. Aparece lá no Kill Tony e Mas ele faz de música, não é? Aí, ou é mais. ele é, lá está. Está ali meio termo. Ele não é um bocadinho faz tudo, está muito ligado à música. Ele no Kill Tony fazia parte da banda do Kill Da banda, Tony. exatamente, é isso. Até eles irem para Austin. Agora mudaram para Austin Então e ele não foi. Não vi. Sim. E agora já tem uma outra banda. Agora foram todos lá por causa do Joe Rogan, não é? Sim. E porque Foi ela bué da estava gente, mesmo pá. destruída aquilo, tipo. Pois. E Não- já que houve aquele Não estou clique. tanto a par. Sim. desse. E o Joe Rogan está a montar o maior comedy club do mundo. Da história do mundo. Ok. Lá. Propósito para puxar pessoal para lá e porque eles pagam metade dos impostos que têm a pagar. Pois. Percebes? É uma diferença muito grande e estás em LA a pagar 50% do teu dinheiro com sais à rua e tens 1000 pessoas à porta da tua casa a dormir na rua, percebes? Mas daí surgem os nomes que eu mais adoro agora ver. Gajos que não... Que em Portugal, por exemplo, eu vejo o William Montgomery, que é um dos meus humoristas favoritos hoje em dia, que eu acho que em Portugal Não faço não ideia. resultava. O que ele faz não Faço ideia é quem seja. bem stand-up, pá, não tens que ver. Ok. E diga às pessoas que estão a ouvir agora o humor à primeira vista para procurarem o William Montgomery. E já falei com o Malcolm, que também saiu de lá, o Malcolm Hatchett, já falei com ele, aliás, é o William Montgomery. Está combinado um dia Vem a Portugal? que eu tenha dinheiro, ele vem a Portugal, eu disse-lhe, eu pago-te a viagem de ida e volta, Fogo. ficas a dormir em minha casa e fazes aqui uma data de noites assim seguidas. O que é que acontece? Vamos ver para onde é que vai o festival. Porque a minha ideia é um dia ter o William Montgomery no festival. Comédia em inglês também, fiz. Sim, não Agora só porque há aqui no Lisboa Comedy Club. Sim. Ainda ontem estava a falar com o André de Freitas sobre isso, que ele Verdade. está à frente dessas noites, acho que é o domingo. Sim. E há também umas noites noutro sítio em inglês, do Lisbon Comedy. Sim. Portanto, também já há. No Porto também, durante muito também tempo, há? no Celina fazia-se as noites Inglês, em não sabia. inglês. Eu acho que isso Fixe. também é importante. Também é fixe. Mas também acho que, lá está. É um público mais reduzido, mas. Sim. Só que acho que os humoristas fixe. grandes americanos não têm bem a noção o quão bem nós falamos Inglês. inglês. Uhum. Ou quão bem nós percebemos o Sim, inglês. sim. Então eles nem metem na cabeça vir aqui.
Mas quando vêm, Acho que foi o Sloss que disse isso também ainda nos espetáculos. Ah, do disse? Doco. Já não sei se posso estar a por confundir. exemplo, eu vi o Bobby Lee falar no Tiger Belly que o sítio que ele mais lhe apetecia visitar era Portugal e especificamente Bobby o Lee? Porto. Sim, porque uma prima da Kalaila, que é a mulher dele, a namorada dele, disse que nunca vi nada assim como em Portugal. A A sério? comida é espetacular. Eles falam disso no Tiger Belly. Fixe. E eu, uma das vezes que Mandaste mensagem. mandei mensagem assim, tem que ir a Portugal. E o produtor, acho que foi na altura o George Kimmel, que é o produtor deles, respondeu-me a dizer sim, um dia vamos aí. Uma Fixe. cena assim. Porque eu acho que eles não têm a noção que, por exemplo, o Bobby Lee, se calhar, em Portugal, não enchia nada, percebes? Não, Pá, pois não deve se ter. calhar inserido num festival, talvez. Sim, Mas os que vêm cá e vêm a como malta isto do é, meio, se calhar, sim, conhece, mas depois. sim, malta só Sim. do meio, mas isso não enche salas. Sim, percebes? sim, não, sim, não é sim. por aí. Sim, claro. Mas acho que, por exemplo, Tom Seguras, tudo isso, quando chegarem a informação a eles vão acabar por vir por cá, porque Sim. Portugal é muito bom a receber e tem muito bom público. E o Sloss é um bom começo para isso. Claro. E escutou o quê? 4 datas? Com Mais? Não foi mais? Já não sei. 4 datas com 2 sessões em cada? Sim, não, mas Aí? não, eles dividiram em sessões porque estava em metade de Tivoli ainda. Sim, mas eu até Portanto, vou abaixo pá, aí do quatro Sloss, que Tivolis, eu acho que é talvez? muito importante destacar o trabalho que o Henrique e a Setlist faz. Sim. Claro, está associado, não é? Porque Eles vieram por causa o do. trabalho é ele. percebes? Sim, Todos sim, os sim, estrangeiros sim. que vierem O aí, Henrique, desde o Luís C.K. O Henrique é Lourenço trabalho. já foi convidado do podcast também. Um craque. Que agora trabalha na Setlist. É verdade. E o Henrique também trabalha na Comic Soul, que também organiza noites de comédia pela Europa. Sim. Vários comediantes internacionais Craque. trabalham com a Comic Soul. Trevor Noah, por exemplo, acho eu. Sim. E a Eliza teve cá também. Sim. Por acaso não fui ver, mas teve cá. Vamos para o momento final, que é o segundo humorista que escolheste, que há bocado não revelámos, Sim. que é o Chris D'Stefano. Sem dúvida. Este está mais localizado em Nova Iorque, ao contrário do Bobby Lee, não é? Sim, mas ele é. Um, Agora está em lei. tá? Tá. Então olha, achava que... Não, ele. Porque eu lembro de o ver agora... Não, ele é naquele- de Nova Iorque. Mas é, não é? Só que há coisa de 3 meses, 4, foi Mudou-se? para LA. Sim. Ok. Porque eu lembro de ver o gajo no... Acho que teve no documentário do Sam Morril, visto? No... É capaz. Foi o Ele capacete, acho começa que ele estava lá. ele era um dos gajos que estava no Opie and Anthony, no Ah, é? programa Ok. de rádio. Ele estava lá muitas Não vezes com sabia. eles. Sim. E eu podia ter escolhido, sei lá, apetecia-me escolher uma data de beats que custa. Um dos que eu gostava era um do Brian Callen, que é, ele diz I want to be a hero. E é um beat incrível. Mas eu acho que este beat que eu te trouxe, o 9/11 do Chris D'Stefano, é um bom exemplo do que eu acho que é um beat contemporâneo de stand-up. Que já me disseste que é uma vergonha eu não conhecer o beat. Não, isto é completamente. Nem é devia ter o podcast. sim. absurdo. Não, devias ter Já, o podcast. já no último episódio também foi porque nunca acabei de ver o The Office também. Não, isso também é uma vergonha. Pá, pois, se eu estivesse aqui a admitir, eu acho que me expulsavam do É podcast. assim, eu acho que isto é as pessoas, não é as pessoas desvalorizarem-te. Isto é as pessoas valorizarem-te, eu dizer-te assim, porra, tu não conheces isso, como é que é possível? É eu Sim, estar sim, a. sim. Eu acho-te importante, percebes? Só Gustavo. Certo. Se quiseres falar do beijo outra vez, falamos agora. Eu acho, estou sempre a Pois, fazer estamos pontos a para chegar isso. ao final. Vamos avaliar a situação. Não, mas eu sim. acho que é um beat contemporâneo, é um bocadinho próximo do tipo de humor que eu faço, que é storytelling absurdo de histórias que têm a ver comigo, mas depois vão buscar coisas da sociedade, que é a maneira como eu vejo. E acho que há quem diga, muitos humoristas dizem que é o melhor beat que quem anda de stand-up. E com ele aconteceu nesse beat uma coisa que era impossível acontecer em Portugal, que foi, ele mete o beat e no dia a seguir acorda e tem 10 milhões de visualizações Fogo. e a partir daí dá o salto. sim, como o The Machine do Bert Kreischer, Uhum. que ele mete o beat e de repente a carreira dele tem o antes do beat e o depois do beat. Em Portugal é impossível alguém mandar um beat e ser tão viral, Será? acho. Mas estamos a caminhar para isso ou não? Sem dúvida, sem Estamos. dúvida. Também Opa, acho que existe sim. circuito Porque no ainda há- Porto. Mas porque ainda a quantidade de stand-up, espetáculos ou beats assim completos que há em redes sociais de humoristas portugueses ainda é pouca. Temos solos, mas normalmente Sim. são solos de humoristas que já são mais consagrados, não é? Exatamente. Normalmente, embora... Mas eu não sei se Começa-se a um apostar nisso. desconhecido mete um beat na net e as pessoas vão perder 10 minutos ao ouvi-lo. Pá, não sei. Imagina, o fenómeno brasileiro, pá, é o mais comum, não é? Eu percebo que eles têm muito mais público que nós. E até tem público cá, mas os comediantes brasileiros metem muitos beats de 10 minutos e aquilo tem 900 mil visualizações. Certo, alguns. mas isso, esquece isso. Não, mas nós não precisamos ter esses números. Mas o problema não é os pode números. ter impacto. O problema é onde é que nós estamos na cronologia do stand-up. Portugal está atrasado. Mas eles não sei se eles estão assim tão mais à frente que nós. Sem dúvida,
Então tem circuito há mais de Não, 20 anos. mas eu acho que isso é. Não sei, pelo que eu falei com eles, tive o Rodrigo Marques aqui no podcast e o Afonso Padilha também. O que o Rodrigo me explicou que no início era não era bem stand-up, era mais cenas ao vivo, mas era mais Sim. personagens e coisas Sim. assim. Não sei exatamente quanto tempo é que tirar o circuito de stand-up deles, mas eu acho que eles também conseguem, óbvio, ter muito mais rapidamente impacto pela dimensão, não é? Sem dúvida. Não sei, não tenho Está certeza ligado. Mas de imagina, quanto tempo é que está há cimentado. circuito stand-up no Porto há 2 anos. Sim, pois. E o que é um circuito? 7 salas semanais a ter stand-up, Uhum. que estão cheias. Sim, claro. Percebes? E isso é o início para depois termos o público suficiente para pararem num beat porque lhes chamou a atenção os primeiros 3 segundos. Percebes? Ninguém do público em geral vai abrir um beat de 10 minutos de um desconhecido e ver. É difícil. Claro. Mas acho que estamos a caminhar, para isso. Yeah. Eu acho que Eu vai ser percebo possível. e concordo. Eu adorava. Eu tenho o sonho de gravar o Fábio Pascoal 10 minutos e Há beats lançar. do Fábio Pascoal no canal do Rúcula. Tá bem, mas aquilo não. Mas são foi bons, muito nisso. atenção, Por mas acaso são são, bons. por acaso são. Mas eu acho Foi que a primeira cena que eu vi dele, gostei muito. eu gostava de dizer aqui no Humor à Primeira Vista que se um dia o Fábio Pascoal fizesse 1 hora de um solo, eu acho que era o melhor solo de Portugal. Talvez de sempre. Quero só o deixar sol isto. Se agora o Fábio Pascoal lançasse eu acho que já disseste isso. Eu apresento assim, sabes como é que eu apresento? Já te disse que é. Eu adoro o Bruno Nogueira, como te disse aqui, é o meu ídolo. Diz lá. Se me disserem assim, queres ver, e eu vejo o Fábio Pascoal foi a pessoa que mais atuou para as minhas noites, tipo, o dobro de toda a gente, adoro. Se me disserem assim, queres ver o solo do Bruno Nogueira, ou de 1 hora, ou o solo do Fábio Pascoal, eu não tenho qualquer tipo de dúvida que quero ver o Fábio Pascoal. Por exemplo, eu quero mesmo que as pessoas percebam que o Fábio Pascoal é especial. Dava-lhe um beijo na boca a ele. Já dei, que é diferente. Já dei. Mas o Fábio Pascoal vai estar no Porto Comedy Fest, Se nem havia. 7 a 12, não se esqueçam, comprem bilhetes. Comprei para terminar, ouvimos o beat do Chris Stefano. E muito obrigado por teres vindo. Não, Gustavo, obrigado. E obrigado a vocês por estarem a consumir humor ao ponto de estarem a ouvir o Gustavo a falar 1 hora com um desconhecido. Sim. Sou Um o Eduardo desconhecido a Marques. falar com um desconhecido, é isso? Exatamente. 2 minimamente conhecidos. Exatamente. Vão Muito lá bem. ao canal da Rúcula, pá. Vejam que é giro. E agora, beijo? Deixa agora, entre nós ou para o teu público? Não, entre nós, claro. Pronto, já demos. Não, isso era eu a falsear. Muito obrigado, Eduardo. Nada, hora é essa, Gustavo. Obrigado, eu. It happens. Towers go down. So I don't know. Like I haven't heard from my fucking mom. So I start to cry. Right? I just start to cry and get emotional because I'm fucking flipping out. It's my mom. I'm on steroids. I'm 17. I don't know what to do. So this kid Frank starts to laugh at me. So I broke a chair right over his head. Just immediately just fucking knocked this kid unconscious. All boy Catholic high school. I mean, you would get detention for having a top button unbuttoned. I just put a kid in a legit coma. I'm done. Okay? So Tuesday, that was Tuesday, 9/11. Wednesday, all New York City schools are closed. Thursday, I was expelled on Tuesday, BTW. Threw me right out. And then my mother was okay. I can't get in touch with her. I finally get home to my house in Brooklyn, and I see my mom. She opens the door. When I get there, I genuinely thought it was a ghost. I'm like, oh my God, whatever. And she has blood all over her knee. I'm like, oh my God, what the fuck happened? She's like, I fell off the bus in Brooklyn. I'm like, how did you survive 9/11 and then you fell off the bus? What the fuck are you doing? Como é que conheceste o Ricardo? Olá, fãs do Humor à Primeira Vista, está tudo bem? Bem dispostos? Quem vos fala é o Eduardo Marques outra vez. Isto porquê? Porque passou-se uma situação muito inusitada. Eu e o meu amigo Gustavo, vosso ídolo, íamos nos corredores da SIC e de repente, quem aparece à nossa frente? Na esplanada, Ricardo Araújo Pereira. Fui lá ter com ele, cumprimentei a mesa toda e o Ricardo levantou-se para me dizer um olá. Como me passou bem, eu disse-lhe olá e fui à minha vida. Esta foi a primeira vez que eu vi o Ricardo Araújo Pereira. Estava à espera de mais, mas é o que tenho. Beijinhos!
Podes acompanhar as novidades sobre as noites do Ferro Comedy Club no Instagram, em ferro.comedyclub, o Porto Comedy Fest em Porto Comedy Fest e o Eduardo Marques em eduardo.f.marques. Segue-nos também no Instagram, o podcast está em humoraprimeira-vista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, Gustavo Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. As ilustrações são do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.